No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a especial fala sobre dívida pública. Saiba o que é e qual a função da dívida pública na economia do país. A gente vai explicar como é que funciona então esse sistema que é comum nas economias de muitos países. O papel é financiar os investimentos e o desenvolvimento. A gente vai ver também como juros altos impactam na dívida pública. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a gente hoje então no Jornal da CUT fala sobre esse tema de grande relevância para a economia brasileira, a dívida pública, que é um assunto que gera polêmica nas rodas de conversa, né? Seja nas rodas de conversa entre amigos, seja de economistas, de políticos, de empresários. Quem não conhece como funciona esse sistema tende a achar que se trata de algo negativo, que compromete o desenvolvimento e é fruto da má gestão governamental. Mas não é bem assim, não. A dívida pública é algo comum em todos os países e, quando bem administrada, funciona como uma forma de captação de recursos justamente para investimentos em desenvolvimento. Para desvendar os mitos sobre esse tema, o Jornal da CUT vai explicar então o que é, como funciona e, em especial, por que a manutenção da taxa de juros básica do país, a Selic, definida pelo Banco Central, prejudica as contas do governo e, por consequência, a população brasileira, isso relacionado à dívida pública. Vamos entender? Bom, a dívida pública é uma dívida contraída pelo governo com a finalidade de financiar as despesas que excedem a arrecadação com os impostos pagos pela sociedade e de outras fontes de receita também, como a venda de ativos, privatizações. Como funciona? Todos os anos, por meio da Lei Orçamentária Anual, a LOA, popularmente conhecida como o Orçamento da União, o governo faz uma estimativa do quanto vai arrecadar no ano seguinte e do quanto vai investir para manter o país, ou seja, quanto de recursos vai dispor nas mais diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, obras públicas, programas sociais e até despesas com a folha de pagamento dos servidores públicos. Caso o valor a ser gasto venha a ser maior do que a arrecadação prevista, o governo o que faz? Para captar os recursos necessários para poder bancar, lança no mercado financeiro os chamados títulos da dívida pública ou títulos do Tesouro Direto. São ativos de renda fixa que se constituem como uma opção de investimento para a sociedade. Quando o governo faz essa captação de recursos, se compromete a pagar os títulos com juros aos investidores. Por isso, quanto maior a taxa de juros Selic do Banco Central, maior vai ser o valor da dívida pública, mas o governo vai ter que pagar de juros pelos títulos que lança para poder captar os recursos necessários para poder manter o país. O papel da dívida pública na economia é o seguinte: a relação da dívida pública com o produto interno bruto, com o PIB, é o que mede a saúde da economia de um país. Então, se um país contrai uma dívida pública para investimento nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento, áreas sociais, esse país está assegurando o seu crescimento. Por outro lado, se ele contrai uma dívida pública para pagar dívidas anteriores, o desenvolvimento então fica comprometido. A relação, portanto, é o quanto a dívida pública representa do PIB. Atualmente no Brasil, ela está em 60,7% do produto interno bruto. Se por um lado a dívida pública é fonte necessária de captação de recursos para financiar a estrutura do país, por outro lado, quando a taxa de juros básica da economia, a Selic, é alta, o governo precisa dispor de mais recursos para pagar esses títulos, como eu acabei de dizer. Ou seja, assim como qualquer cidadão, quando vai pagar uma conta, se os juros são altos, ele perde mais dinheiro, com o governo é a mesma coisa. A política monetária atual do Banco Central, instituição que se tornou independente depois da aprovação de uma lei pelo ex-presidente Bolsonaro, é de manter a taxa em patamar elevado, hoje em 13,75% ao ano. A gente tem dito isso quase que diariamente aqui no Jornal da CUT, a luta para baixar os juros, né? E isso traz prejuízo aos brasileiros, né? Essa taxa alta traz prejuízo aos brasileiros, tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, as empresas, que todo mundo se vê obrigado a se submeter aos juros altos. E para o governo é a mesma coisa. Na esfera da gestão federal, o que ocorre é que esses recursos usados para pagar
os juros da dívida pública poderiam ser utilizados para os fins sociais, como os investimentos que a gente tem dito aqui, programas sociais, construção de hospitais, escolas, investimentos em serviços públicos. Num artigo divulgado em maio, o professor e economista da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor, explicou que quando o Banco Central eleva a taxa de juros, o governo federal é obrigado a aumentar o valor pago aos detentores da dívida pública, que são basicamente os 10% mais ricos da sociedade, usando impostos pagos por toda a população. Ou seja, esses impostos, em vez de financiarem educação, saúde, infraestrutura, vão para os grandes grupos financeiros, que aqui a gente chama de mercado, né, diz o Dalbor. Ele afirmou ainda que o Estado brasileiro não se endividou, por exemplo, na construção de escolas públicas ou com Bolsa Família, mas com o pagamento da dívida pública, que aumentou 82% por causa dos juros altos acumulados por causa da Selic alta. Traduzindo para a realidade de cada brasileiro, para a nossa realidade, quando a gente paga juros altos no cartão de crédito ou em financiamento de bens, por exemplo, a gente deixa de usar esse dinheiro que vai para os juros em gastos mais importantes, como alimentação, remédio, etc. A gente, para poder cumprir com as obrigações, com as dívidas, acaba cortando, né? Por exemplo, você corta a alimentação, corta gastos com saúde para poder pagar o cartão de crédito, que, na verdade, serve justamente para isso também. Então, virou uma bola de neve, né? Da mesma forma é com o governo federal. Quando tem que pagar mais juros, é obrigado a comprometer gastos importantes. Como a gente já explicou, sem investimento público, o desenvolvimento do país fica comprometido. O efeito direto se dá na geração de emprego, já que desenvolvimento significa aumento do consumo, da produção, da geração de postos de trabalho. O que ocorre é o seguinte: quando os juros são altos, o governo federal tem que pagar mais, a gente repete, tem que pagar mais pelos títulos da dívida pública, aqueles títulos que ele emite para poder captar recursos, não é? Se ele capta esses recursos e não investe em desenvolvimento, em geração de emprego, em geração de renda, ele acaba pagando para os, como o Dalbor disse, né, para o economista disse, para os 10% mais ricos da sociedade, que são justamente aqueles que investem nesses títulos públicos, né? A gente aqui, a população em geral, pode até investir, mas é uma fatia muito pequena. Quem mais investe nisso são os mais ricos. Então, no lugar do dinheiro, do governo ter dinheiro para investir, para gerar emprego e renda, tem que pagar para o mercado financeiro, para os especuladores. Isso quem diz é a vice-presidenta da CUT, a Juvândia Moreira. Por isso, a CUT, as centrais sindicais e os movimentos sociais, bem como setores produtivos, defendem e cobram a redução da taxa Selic pelo Banco Central. No entanto, Roberto Campos Neto, presidente do BC e aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, insiste em manter essa taxa em patamar elevado, o que boicota a economia do país. Bom, quem pode investir? A gente está falando aqui sobre os 10% mais ricos, que são os maiores investidores dos títulos do Tesouro. Qualquer cidadão ou empresa pode investir nos títulos públicos, que são classificados como investimentos sem risco. De acordo com o portal gov.br, os investidores de varejo conseguem investir diretamente em títulos públicos federais emitidos pela União pelo Programa do Tesouro Direto, que foi desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa de Valores. Tem vários títulos pré-fixados, é possível também contratar o investimento pelo portal do Tesouro Direto, diretamente no portal, né? A página traz ainda a ferramenta de simulação do investimento, você pode consultar qual o valor que vai render, né, de acordo com o tipo de investimento disponível. Ainda segundo o artigo do Ladislau Dalbor, o economista, a taxa Selic no patamar em que está, que é a maior do mundo, só interessa a 1% da elite econômica do país, que é justamente quem mais compra títulos do governo para investimento, cerca de 10% da classe média, ou seja, quem tem mais dinheiro, aqueles 10% mais ricos do país, é quem mais investe, apesar de a gente poder investir também nos títulos do Tesouro, mas quem mais investe é quem mais tem dinheiro, eu repito. Esse é o retrato da sociedade que hoje concentra a maior fatia das aplicações financeiras, né? Esse é o extrato, na verdade, né? Esses 10% mais ricos que a gente está dizendo. O Ladislau Dalbor também reforça que essa camada, esses mais ricos, com a alta taxa de juros, eles preferem deixar o dinheiro aplicado em algum título do governo do que, por exemplo, abrir uma empresa, gerar empregos, produzir. São chamados rentistas que vivem dos juros das suas aplicações. Pelas contas do economista, o custo dos juros do Banco Central ao governo federal daria para pagar, por exemplo, 10 vezes mais as 50 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família, ou seja, um benefício 10 vezes maior para 50 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família de R$600 e mais 150 por cada criança de até 6 anos de idade. Bom, a gente entendeu então nessa edição do Jornal da CUT o que é
a dívida pública, por que ela é necessária, por que ela é uma prática comum e quando ela se torna nociva. É justamente quando os juros do Banco Central estão altos e aí quem ganha é só uma pequena parte da população. O governo perde muito dinheiro, dinheiro que poderia ser destinado a obras de infraestrutura, poderia ser, na verdade, revertido à população brasileira. O Jornal da Corte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.